Mas que bom falar com você. Você, como pastor de igreja, tem procurado se adaptar Sim. para muitos que não tinha isso, não tinha costume, está sendo difícil. E aí fica uma lição. Quando isso tudo terminar, monte uma estrutura para online. Acredite nisso. Literalmente. Eu estou vendo a importância disso Isso no aí. nosso meio, em todos os sentidos, né? Vamos começar. Precisa ter. E liberando palavra de vida para esse povo, porque hoje, hoje o Espírito Santo ministrou uma palavra muito interessante ao coração da igreja, né? Porque hoje a gente tinha lá no Facebook quase 300 pessoas assistindo Muito o nosso bom. culto, né? As pessoas, a membresia em si está participando, eu louvo a Deus por isso. E Deus estava acalmando hoje o nosso coração, justamente falando sobre o medo, né? Que o medo Uhum. está afetando muitas pessoas. A gente tem que tomar todas as precauções, fazer tudo que tem que ser feito, porém o medo tem afligido muita gente. E hoje o Espírito Santo nos ensinou que o contraponto da paz não é a guerra. O diabo sabe que na guerra ele perde, mas no medo ele alcança a vitória. Né? Então o contraponto da Muito bom. paz não é a guerra, é o medo. É um medo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem está em mim, vence o mundo também. E lá no final ele diz, ele deixa bem claro ao dizer: não tenham, porque o medo é terrível. O medo está acabando com É, muita gente. Tem muita gente morrendo aí com a síndrome do pânico, com o desespero, com essa questão aí da. Só Deus para nos guardar. Que Deus venha nos dar é espírito verdade. de temor, espírito de autoridade nesse tempo tão difícil. É isso aí, amigo. A minha oração é que Deus continue guardando você, os da sua Amém. casa, os seus membros, aquelas ovelhas que Deus confiou a Amém. você. Que o Senhor Amém, meu amigo. guarde vocês. E que quando isso tudo terminar, a gente saia mais forte. Eu assim acredito. Deus te abençoe, amigo. Rafa, um abraço. Deus te abençoe. Estou aqui te assistindo. Valeu. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é Robson. Isso aí é um grande pastor que tem em São Paulo. Mas vamos lá, eu não vou me deter muito aqui hoje, não. 6 regras que eu julgo ser relevantes para mudar a opinião ao seu favor. Primeira regra, eu quero que vocês anotem aqui, por favor. Primeira regra. Só há um meio de vencermos qualquer discussão. Não discutir. Parece que não se encaixa essa ideia, mas é fundamental. Só há um meio da gente vencer a discussão, não discutir. Por que que a discussão ela se avoluma de tal maneira, principalmente nesses últimos dias? Porque se discute. A discussão acaba quando a gente se posicionarmos em não discutir mais. A princípio parece que isso não se encaixa ou soa como uma possível redundância, mas é fundamental. Nesse momento, nós não discutimos. Faça silêncio. Saia do ambiente em que se discute no âmbito negativo, sabe? Altivo. Segundo, se estiver errado, reconheça isso imediatamente e enfaticamente.
Isso aqui é um grande desafio. Se estiver errado, reconheça isso imediatamente e enfaticamente. Se você está errado, reconheça. Não queira persistir nisso. Está errado? Então reconheça que está errado. Não queira tentar, quem sabe, com palavras a fim de justificar algo que você sabe que errou. Reconhecer. A opinião muda ao seu favor quando você reconhece que errou. E esse reconhecimento é de maneira imediata e enfática. Não é só ser imediato, é ser enfático. Expresse isso. Faça com que as pessoas à sua volta reconheçam isso. Faça com que as pessoas à sua volta percebam que você só não reconheceu que errou, mas você está reconhecendo de maneira enfática, perceptível, que se alcance. Isso é relevante. Terceiro, respeite as opiniões dos outros. Jamais diga que alguém está errado de maneira pública. O respeito às opiniões parece que ao longo do tempo tem se diluído ao bel prazer de todos aqueles que, de certa forma, quer fazer com que o outro tenha a mesma opinião que a dele. Nem todo mundo pensa igual a você. Nem todo mundo age igual a você. Nem todo mundo tem a mesma opinião que a sua. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Eu respeito você e você respeita a mim. Não é sobre as nossas opiniões, é sobre o respeito. Não é o quanto você é expressivo em opinar. É a sua disponibilidade em respeitar. Não é sobre a sua opinião, não é sobre a minha opinião. É sobre esse respeito. Você tem uma opinião, eu tenho a minha, e nós nos respeitamos. Onde está o respeito? Aonde foi parar o respeito? 4. Comece a conversar de maneira amistosa. Comece a conversar de maneira amistosa. As pessoas deixaram de conversar de maneira amistosa, só conversam discutindo, brigando, impondo, de maneira tão tirana e desequilibrada. Vou repetir para você, comece a conversar de maneira amistosa. Você já tentou conversar de maneira amistosa? Isso é uma forma do outro se acalmar. Isso é uma forma de você se acalmar. Converse de maneira amistosa. Na verdade, comece. Não, estou esperando o outro. Não é sobre o outro. Não, é sobre você. Comece. Comece a conversar de maneira amistosa. Vamos lá? 5. Deixe o outro pensar que a ideia que você sugere partiu na realidade do seu interlocutor. Eu achei isso muito interessante. Deixe o outro pensar que a ideia que você sugere partiu na realidade do seu
interlocutor. Não queira impor, não queira mostrar que a ideia é sua, o desenho é seu, o projeto é seu. É mais para a gente meditar. Eu não vim aqui definir em 6 regras. Não, não, não. Foi o que eu pensei hoje. Eu vou lhe dar a última, tá bom? Use a imaginação. Dramatize suas ideias. Crie cumplicidade. Lance um desafio. Olha que coisa maravilhosa. Use a imaginação. Dramatize suas ideias. Crie cumplicidade e lance um desafio. 6 regras. Pode ter 10, podem ter 12, o que for. Foram o que eu pensei. Foram as que eu pensei hoje. Né? Pelas ideias. Um papo mais brando, tranquilo. Deixa eu ver quem me notificou aqui. Chamar para a gente bater um papo. Vamos lá. Quanto tempo que eu não falo com esse amigo? Então já tem um modelo conhecido. Ô, príncipe! E aí? Ô, que surpresa agradável, que surpresa agradável. Como é que você tá, Rafinha? Você tá de quarentena no estúdio? Poxa, Não cara, conseguiu, aproveitando não, pra... Olha, ó, luz, não trevas, consegui, luz, trevas aí. você não conseguiu voltar para casa ainda? Rapaz, a minha sorte é que eu O moro dentro do estúdio. estúdio. Aqui tá o É, estúdio, minha casa é em cima, né? eu ia brincar agora, que eu sei. A sua casa é o estúdio é a sua casa. Que satisfação. Como é que você tá, pastorzão? Tudo bem, amigo. Eu tô Tudo feliz. Eu tranquilo. tava conversando com alguns amigos agora e resolvi entrar só para ver o que está acontecendo. Porque agora, bicho, esquece televisão. Vamos ver os amigos, vamos ver o que está rolando. Aí você É, vai passando live. Aí é parei na tua verdade. live porque eu tô com saudade de te ouvir, saudade de você. Muito bom, Rafa. Eu passei aqui agora, Hum, eu tô só a título de um bom papo, falando de querido. 6 regras que pode mudar a opinião ao seu favor. Uau. 6 regras. Eu sei que tem 10, podem ter 20, mas eu pensei em 6 hoje. A primeira delas, só há um meio de vencer a discussão, não discutir. Né? Perfect. Então, na Perfect. verdade, é o simples que a gente deixa de pensar. Yes. Né? A gente quer uma receita, eu acho que com mais ingredientes. A gente não aceita mais o bolo simples da avó. Como é que é? 6 regras para? 6 regras para mudar a opinião ao seu favor. Uau. Interessante. Coisas de belo, né? Outra, se tiver errado, Peraí, não reconheça. discutir a primeira. Vou anotar isso aí, vou anotar. Eu tenho que anotar essas coisas. Não pode passar, vamos lá. A primeira regra é não discutir. Ó, vou Não anotar isso. discutir. Tinha graça. Ó, eu vou anotar, e
Quando eu estiver ministrando que eu aplicar isso aqui, eu vou falar que eu estava no monte, que aí um anjo apareceu e me deu essa revelação. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Não, vou anotar porque eu gosto de coisa boa e você tem muita coisa de... É muito simples, é muito O simples. anjo, Seis regras. o anjo que te entrega as coisas, ele não passa aqui na minha casa, não. Vamos lá. Não discutir. Legal, gostei. Primeira regra, você não discutir. Na verdade, o simples demais tem... A não observação do simples tem mais nos atrapalhado a viver coisas que nós nunca vivemos do que dar o devido progresso que já está sendo vivido. Por que a gente deixou de viver algumas coisas? Porque a gente não tem observado mais o simples. A gente quer enfeitar muito o bolo e esquecemos da receita tão simples da avó. Aquele bolinho de chuva de final da tarde. Yes. Então, a não observação de coisas tão simples como essa. Como é que eu mudo a opinião a meu favor quando o ambiente é de discussão? Não discute. Isso é uma chave que muda ao seu favor, quando você decide não discutir. Simples. Segundo, se estiver errado, reconheça isso imediatamente e enfaticamente. É o simples. Se estiver errado, reconheça isso imediatamente, e não só imediato. Você tem que ser enfático. Qual a ideia do enfático? É fazer com que isso seja percebido. Porque não adianta você só reconhecer que errou se o ambiente do erro não sabe que há um reconhecimento de maneira imediata. É imediata e enfática. Eu preciso perceber. Nós temos experiências de amigos nossos que por uma bobeira que falou alguma coisa, mas talvez por falta desse tópico aqui, o cara veio confessar ou falar alguma coisa, ou manifestar, ou pedir perdão 1 ano depois, 2 anos depois. Essa palavra imediatamente é a chave. Imediatamente, enfaticamente. Imediatamente, uau. Para não dar tempo de ninguém construir nada na mente também, ninguém se armar, enfim. O imediatamente é um remédio. Isso. Uau. Terceiro, respeite as opiniões dos outros. Jamais diga que alguém está errado de maneira pública. É mais uma receita para a gente sobreviver ao contexto de social do que outra coisa. Regras de convivência. Isso aqui. Regras de convivência no âmbito rede social. Yes. Respeite as opiniões dos outros. Jamais diga que alguém está errado de maneira pública. Se você tem a oportunidade de chamá-lo e dizer que ele está errado, mas antes de você dizer que alguém está errado, avalie o que ele pensa e o que você está pensando. Porque às vezes o erro dele é só uma forma dele pensar. E ele também pode pensar que você está errado, que você pensa diferente. Então, na verdade, o que menos importa é saber a opinião de alguém. O que mais vale é seu respeito. Esse tópico não é sobre opinião, esse tópico é sobre respeito. Então, a gente tem perdido o respeito quando o assunto é a minha opinião diferente da sua, a sua opinião diferente da minha. Eu tenho uma cabeça. Uau. Eu não sou músico. Você tem uma cabeça, você é músico. Então é possível que a gente olhe para a mesma árvore e eu veja uma coisa e você está vendo a outra, mas ela não deixou de ser árvore por causa disso. Eu posso incrementar? Eu vi uma ilustração do nosso amigo Luiz Arcanjo. Nós estávamos ministrando junto e ele falou assim, Wesley, um negócio tão interessante. 3 cegos queriam muito conhecer um elefante. Não sei se ele já te contou isso. Queriam muito conhecer o elefante. E eles não tinham noção como era o elefante. O povo falou, olha, é grande, é pesado, é robusto. Então, eles tinham curiosidade, mas eram cegos de nascença. Juntou os 3 e foram no circo. Pediram, olha, a gente pode tocar no elefante para ver como é que é o elefante? O dono do circo falou, claro, tem um elefante aqui, levou eles até o elefante. Aí um abraçou a perna. Aí falou, caraca, olha, cara, o elefante é como uma coluna de um prédio. Aí o outro estava segurando o rabo e falou, não, o elefante é semelhante a uma corda. Ele parece com uma corda.
O outro estava do Uau. lado, assim, batendo na pança do elefante. Eu falei, não, sei lá, é uma parede, cara. Não, é uma torre, não, é uma parede, não, é uma corda. Ou seja, depende de qual âmbito, qual lado você está apalpando o elefante. Não é do jeito que você enxerga. Eu pego não é da forma como você vê. eu pego uma vara de madeira e lhe digo assim, Wesley, o que é essa vara? Você vai dizer, isso aí é uma batuta. Eu vou dizer, não, isso aqui é uma baqueta. Uau! Mas ela continua sendo madeira. Não é porque você teve uma visão sobre uma batuta e outra que tendo uma você visão está sobre errado uma sobre a forma com que baqueta. você viu. Yes. Ela continua sendo madeira. A sua opinião não alterou a madeira e a minha opinião não alterou. Eu só tenho que respeitar a forma que você está olhando e você tem que respeitar a forma que eu olho. Na verdade, o que menos importa é cada um saber o que a madeira representa. O que mais vale é se eu estou disposto, depois que ouvir a sua opinião, te respeitar. E se você está disposto, depois que ouvir minha opinião, me respeitar também. Fantástico. Fantástico. Então, o Uau. respeito ao longo do tempo... Respeitar as opiniões dos outros. Ok. Eu já anotei os 3 tópicos aqui, não esconde não. Você falou que é 6, manda logo O 4 é comece a conversa de maneira amistosa. Se você tem uma conversa para colocar em pauta, comece de maneira amistosa. Por mais que o assunto seja um assunto de tanta urgência a ser resolvido, mas com um grau de um confronto, comece de maneira amistosa. Comece de maneira amistosa. Por que para quem entrou depois existem... e perdeu, para quem entrou depois e perdeu. Não discutir é o primeiro tópico, tá? Das 6 regras para mudar a opinião a seu favor. Mudar a opinião a seu favor. Primeiro é não discutir. Segunda, reconheça o erro imediatamente. Esse imediatamente que é a chave, tá? Não pode, tem que ser imediatamente. Terceiro, respeite as opiniões dos outros. E comece a conversa de maneira amistosa. Uau! É isso aí. Você tem um assunto para resolver. Não queira resolver sem dar início a uma conversa amistosa. Yes. Que a forma que você começa, acredite, é a maneira que vai terminar. Se você quer terminar bem, comece bem. Fale de maneira amistosa. Mas o assunto exige... Ok, mas comece bem. Mas eu não tenho tempo... Não. Comece bem. Faça de maneira amistosa. Deixa eu começar depois. Mas ainda que você comece depois, entenda. Comece bem. De maneira amistosa. Uau. Porque a maneira que você começa determina a forma que você vai terminar. É determinante. Estou pedindo aí, repete, por favor. Tem gente que chegou agora, eu acabei de repetir. No final a gente repete tudo. O Rafa repete tudo. 6. Não, eu vou salvar a live é o 5. também. É o 5, agora é o 5. 5. Olha que interessante. Deixo o outro pensar que a ideia que você... Deixa o outro pensar que a ideia que você sugeriu partiu na realidade do seu interlocutor. Então você teve uma ideia, não precisa a princípio você se expressar dizendo que é sua, é minha. Você pode despertar a vaidade do outro, você não sabe como está o temperamento. O me disseram essa hora funciona, né? O eu li no fundo do caminhão, eu vi no outdoor. Olha, eu vi no outdoor, eu vi no fundo do caminhão, joga para cima de alguém. Interessante. Né? E você, se eu te falar aqui, se eu te fizer uma pergunta, como compositor, por que você... qual é a necessidade da gente ficar falando que aquela música foi você que compôs? Eu vou tentar falar um pouco, mesmo não sabendo, falar na sua linguagem.
Não precisa. Se eu for lá nos créditos, já vou saber que é sua. Eu tenho uma experiência que me construiu algo muito formidável em cima disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não curto muita autopromoção. Não curto. Sim. Eu já fiz trabalhos que ninguém sabe, porque eu nunca fui para a internet dizer. Eu vou falar aqui por uma questão de oportunidade dentro. Nem você sendo meu amigo, você não sabe, por exemplo, que a campanha Mamíferos Parmalat, o elefante fã de Parmalat. Então você já contou para mim? Isso, as musiquinhas de trilha, de comerciais, eu nunca fiz um vídeo para dizer assim, ó, agora eu vou pegar bastante cliente, que vou mostrar quem eu já fiz. Você não vai ver um teaser, mas não vai ver nada. É uma questão de oportunidade, então no papo gostoso que eu tive com você, falei, tá, mas eu me exponho. Eu achei isso interessante numa aula que eu tive com um amigo aqui dentro do estúdio chamado Antônio Cirilo. Uau. O pastor Antônio Cirilo esteve aqui e na ocasião veio um diretor de um grande evento que não existe mais, mas na época era um grande evento anual que acontecia sempre. O Wesley, o Cirilo tá aí, pô, que legal, que legal. Ele tinha anunciado no Orkut que ele estaria aqui, na época do Orkut. E o cara veio. O cara veio para abraçar o Cirilo, tal, sou o diretor do grande evento. E ele falou assim, poxa, pastor, eu tenho o maior evento da América Latina, poxa, lá no Credit Hall, eu sou o diretor, você podia estar conosco lá. Já te mandei convite umas 3, 4 vezes. Vai fulano, vai Beltrano, vai Beltrano. Ah, você, que legal. Pô, mas você nunca foi no meu evento? Eu disse, rapaz, você sempre choque, poxa, mas eu queria fazer uma homenagem para você. Todo ano a gente homenageia alguém, o diretor disse, né? E aí nós temos uma cadeira especial para você, um lugar especial para você. O Ciro falou assim, cara, você sabe quantas vidas eu cuido lá em Contagem? Ele disse, ei, mais de 3 mil pessoas. Eu falei, mais de 3 mil pessoas. Você sabe quanto eu alcancei com o poderoso Deus? Sei, poderoso Deus, poxa, mais de 1 milhão de cópias. Mais de 1 milhão de cópias. Poxa, você sabe tudo a meu respeito, por que eu tenho que ir lá para pegar uma estatueta para mostrar para meus irmãos que eu sou o melhor compositor, que eu tenho a melhor música, que eu sou o melhor cantor? Se você já sabe tudo, eles também sabem. Dá o último lugar da cadeira para mim e me convida para sentar lá atrás sem receber estatueta nenhuma, eu vou no seu evento. Eu falei, cara, eu não estou ouvindo essa conversa. Eu não estou ouvindo essa conversa. Rapaz, eu precisava ouvir aquilo, porque a gente tem aquela coisa da vaidade, dos likes, da mídia e tal. Pronto, acabou. Ali é a vivência real do seu tópico. Diga que foi. Você viu a frase no outdoor? Diga que você... Ele falou, ué, se você sabe, todos lá naquele evento, no Credit Hall, sabem, não preciso. O que ele temia e não queria ir é ir lá para dizer assim, a melhor música, o melhor cantor, o melhor... Ele falou, não. Se for para sentar lá, eu vou... Foi uma aula para mim, Rafa. Eu aprendi muito, muito. Eu mudei meu conceito, falei, uau. Andar com o Cirilo é uma aula, né? Ele ensina em silêncio. Ele ensina na ausência. Exatamente. Ele não está aqui. E estamos falando dele, das dádivas dele. Uma vez ele falou uma coisa interessante. Ele fez um evento no Rio, aí, linda terra, com o Reinhard Bonk, acho que foi no aterro do Flamengo, se eu não me engano. E na ocasião era para estar junto. Mas caiu um toró, mas foi um toró. E o Reinhard Bonk perdido ali, aquela coisa, ele preocupado que ele estava na organização, como que eu vou honrar o cara? Trouxemos o cara é o cara e tal. Inclusive, já partiu para o Senhor recentemente. E daquela discussão toda, como é que a gente faz? E o som, e o palco, e o LED, e isso e aquilo. Aí o Cirilo foi com aquela calma dele e falou, gente, as vidas que a gente vai ganhar é para quem? É para o Senhor. E a chuva caindo. O evento é de quem? É do Senhor. E nós estamos aqui por causa de quem? Do Senhor. Então vamos deixar ele ficar preocupado quando vai resolver e vamos dormir. Todo mundo subiu pro quarto para dormir. Eu falei, vamos deixar ele ficar preocupado que o evento é dele, ele que se vira, vamos dormir. Formidável, formidável. E são lições muito simples, né? Pérolas do Cirilo. Simples. É o que eu tenho dito a alguns amigos. A gente perdeu a visão do simples. E por causa de ter perdido a visão do simples, a gente está se afogando em água pelos artelhos. Então, tem muito mais. E a gente está ali.
em águas pelos artelhos, se afogando. Deus. Então existe mais. Príncipe, não foge não, sexto tópico que- ainda, tá? Só vou te lembrar que você ainda tem o sexto tópico, tá? O sexto. Ó, o sexto acho que você. Eu acho não, tenho certeza que você vai gostar muito. Use a imaginação, dramatize suas ideias, crie cumplicidade e lance um desafio. Então, na verdade, esse sexto aí está mais dividido em 4 pontos do que outra coisa. Use a imaginação. Yes. 1. Dramatize suas ideias. 2. Crie cumplicidade. 3. E lance um desafio. 4. Uau. É um pacote, né? 4 tópicos do pacote. O 6 Muito bom. tem 4 pontinhos aí que usar a imaginação, dramatizar a ideia aqui. Olha o Adriano Daga aí. Deixa eu só comentar o Daga. Daga, tudo bom? Olá, Adriano Daga tá aí. Tem uma galera que boa, legal. Deus abençoe vocês, gente. Lucas Carvalho, Duda Lisboa, fala Duda, reverendo Duda Lisboa, tá lá nos Estados Unidos, tá quarentenado também. Poxa, que bacana. Olha, São as 6. 6. Quer repetir para todo mundo aí? Repete para todo mundo aí que tem gente que chegou depois. Vamos lá. 6 regras para mudar a opinião ao meu favor, ao seu favor. Não discutir. Uau. Se tiver errado, reconheça imediatamente e enfaticamente. 2. 3. Respeite a opinião dos outros e jamais diga que o outro está errado de maneira pública. 4. Yes. Comece a conversa de maneira amistosa. Olha lá, tudo anotadinho. 5. Deixe o outro pensar que a ideia que você sugere partiu na realidade do seu interlocutor. E 6. Use a imaginação, dramatize a sua ideia, crie cumplicidade e lance um desafio. Tá aqui, ó. O seu tá modernizado. O seu tá digitado, cara. Poxa. Rafa, foi hoje isso aqui? Ontem, cara, na verdade. Eu sei que tá todo mundo falando sobre a situação global, o que nós estamos vivendo, por que tá todo mundo dentro de casa, todo mundo intocado. Amigo, eu tenho sentido o seguinte, que você parou um tempo muito especial. Eu estava lendo Atos 11, estou escrevendo uma música sobre a igreja de Antioquia, e, rapaz, caiu minha ficha que nós estamos vivendo esses tempos, os tempos de Antioquia. Olha que engraçado, os anônimos saíram por causa de um episódio muito triste, dramático, que era a perseguição aos cristãos. Diga-se lá, a morte de Estevão. Foi apedrejado, vamos embora fugir, todo mundo, vão matar também, a turma fugiu. Os anônimos, Rafa, eles começaram a pregar para o Chipre, Cirene, até chegar em Antioquia, formaram uma linda... O texto no capítulo 11 fala assim, a mão do Senhor era com eles. Eles quem? Moço, Rafinha. Não tinha um cantor, não tinha um teólogo, não tinha um apóstolo. Os anônimos fazendo barulho, anunciando e pregando. Depois o texto fala que a fama chegou lá em Jerusalém, aí mandaram Barnabé. Ou seja, o povo estava nas casas, que olha o texto, que Barnabé foi de casa em casa, dizendo ao pessoal, olha, permaneça no Senhor. Fiquem firmes. Eu estou enxergando o seguinte, a causa que fez eles se despertarem foi o medo, foi o pânico, foi o apedrejamento. A pergunta é, precisava sofrer uma morte, um apedrejamento para eles se despertarem e começar a ser igreja? A pergunta que eu faço hoje, precisava vir um coronavírus para o povo entrar para dentro de casa, para o pai voltar a ser pai, para a mãe voltar a ser mãe? Pastor que era pastor, mas tinha deixado de ser marido, voltou a ser marido porque está quarentenado dentro de casa? Precisava vir uma praga para a igreja despertar. Mas aí sabe o que eu vejo? Que lindo! Quem fez o barulho todo em Antioquia foram os anônimos. Quem está fazendo o barulho todo hoje para evangelizar o globo são os anônimos. Você está escutando Jesus na sacada do prédio, nego fazendo culto na beira da piscina.
Eu vi uma carreta de som parando. Gente, não saiam de casa, não precisa sair. Eu estou aqui na carreta que eu vim fazer o culto para a comunidade. Estava fazendo o culto e o povo na janela acenando. Isso, acho que no Maranhão. Eu fiquei impactado. Falei, uau, a igreja voltou a ser igreja por causa de uma pandemia. Da mesma forma como que a igreja passou a ser igreja no tempo de Antioquia por causa de um apedrejamento. Aí eu estava refletindo, Rafa, da seguinte forma. A igreja que nós gostamos de estar em comunhão, ela tem anulado o papel de sermos igreja. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é sermos igreja. Então, essa pandemia está colocando o trem nos trilhos, a igreja está voltando a ser igreja. O povo está fazendo live, é só escorregar o dedo agora, live. Eu nunca fiz live. Então, eu estou sentindo esse despertar. Eu nunca parei, eu não tenho tempo para ficar parando sempre para fazer live. Todo dia eu estou ministrando a palavra. Essa pancada serve para mim. Por que eu não fiz antes? Falei, uau. Falei, Deus. Então, olha só. O texto termina assim. E nesse tempo foi a primeira vez que o povo foi chamado cristãos. Ou seja, o avivamento foi tão power, foi tão grande, que eles ganharam essa nomenclatura, cristãos, pela primeira vez. Ou seja, um grande avivamento. Então, galera que está em casa, presta atenção. Não se preocupe com nada. Está vindo uma avalanche de um grande avivamento. Que o nego vai falar, eu me converti através de uma live. Eu vi o Luan Santana com o André Valadão pregando. Eu vi a Cláudia Raia. Eu recebi um vídeo da Cláudia Raia pedindo corrente de oração. Gente, vamos orar. Eu sou a Cláudia Raia. Olha, 3 horas da manhã eu vou estar orando. Vocês vão orar comigo? Falei, uau. Falei, gente, a palavra já dizia que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. Mas está demais. O avivamento que vai brotar vai ser esse. Olha, eu conheci através da sacada do meu prédio. Não me importa o credo, se budista, se ubandista, se está ouvindo, está sensibilizado, está um cuidando do outro. Olha, cuidado, põe máscara, passa álcool gel. Está um cuidando do outro, está a família. Eu não sei, eu tenho essa leitura de que estamos vivendo o tempo de Antioquia. Não sei se você compartilha dessa mesma revelação, mas eu tenho prestado atenção nisso. A minha, quem sou eu para falar que é a minha preocupação, né? Mas eu acho que é mais a palavra que cabe do que outra coisa. Mas eu me preocupo com o pós, né? Quando isso tudo terminar, né? Minha preocupação é essa. Quando acabar, quando for liberado, o que vai acontecer? Você acha que o povo vai estar mais sensível? Não digo a Deus, que tem gente que nem crê em Deus, mas sensível ao ser humano? Eu tenho conversado com os amigos pastores de igreja, que 3 deles, de certa forma, me pediu uma opinião como amigo. Rafael, eu vou fazer uma live, eu vou fazer no meu escritório, você tem alguma dica para dar? Eu falei, pastor, a primeira dica, faça no altar da sua igreja. Por quê? Porque quem vai estar acompanhando a sua live precisa ter a referência da igreja. Um outro ponto, Deus está treinando a igreja para dar a essa igreja uma outra igreja. Uma igreja extremamente online, coisa que o Brasil sempre rejeitou. Então hoje você tem igrejas fazendo uma live que no dia normal era um culto ao vivo, dava 100 pessoas. Hoje essa mesma igreja alcança 3.000. Sendo que eles têm 500 membros. Então, peraí. Esses 2.500 é da onde? Então, assim, você vai ter os 500 membros aí frequentando, mas você vai ter 2.500 online. Só que é uma igreja. Aí a questão é o líder entender. Se você fizer de maneira muito bem feita, você vai ter, quando isso tudo terminar, uma igreja online, para você lidar com ela da mesma maneira que você lida com a física. E aí vai ter gente que vai precisar entender isso o mais rápido possível. Se não entender, não vai pecar? Não vai pecar. Vai estar em erro? Claro que não. Só vai ter perdido uma oportunidade de alcançar um grupo maior. Ok? A pessoa que tem culto lá, quarta, sexta e domingo, presencial, beleza, ok. Porém, segunda e sexta é voltado para essa igreja online. Gente que hoje
E aí a gente inevitavelmente tem que pontuar isso. Eu não conhecia a igreja do Royce, ok? Eu não sabia nem quem era o Belo. Vamos dizer que nós somos pastores de igreja. Sim, Mas sim. nesse fluxo de live, as pessoas vão começar a conhecer a liturgia do Royce, a ideia do Royce, a ideia do Belo. Então, o número aumentou de gente sabendo liturgias diversas. O que vai acontecer? Alguém vai sair da A e vai começar a ir para B. Uau. Alguém vai sair da C e vai voltar para A. Então vai haver uma mudança expressiva. O líder tem Belo, que tentar deixa eu só pontuar uns príncipes entender. aqui, estão vindo, que são seguidores meus, estão te acompanhando aqui, Uau, que vendo a bom. sua fala. Pastor Carlos. Carlos é um príncipe. Carlos, Deus deu para ele um presente. Deus deu uma das maiores igrejas de Tampa, na Flórida. E Deus tem dado uma igreja linda para ele. Eu sou super fã de amigo, está dizendo aqui, obrigado pela live. Carlos, pastorzão, te amo muito. Aquela Lucélia, que é a esposa do vereador. Cadê? Aquela de Portugal. Cadê? A cantora Lucélia está aqui. Olha o apóstolo Natanael de Campo Grande. Deus abençoe, apóstolo. Príncipe. Te amo Que demais. bom. Ó, vocês têm que ter o Belo aí na igreja de vocês, viu, gente? São amigos que eu já passei pela igreja deles, Belo. E são príncipes. A gente tem. Deus confiou uma igreja linda na mão deles. Que Deus abençoe vocês demais. Que honra, que honra. Honra Belo, minha, né? eu fico impactado de ver você dar essa orientação aos pastores. Eu penso da mesma forma, no altar. A referência da igreja. E aí, aqueles que estão sabendo lidar com esse período, não tem noção. Deus vai dar para eles uma igreja online maior do que a presencial. É uma igreja aqui no Rio, que os cultos ao vivo dela, é uma igreja muito grande, dava 100 e poucas pessoas online. Essa semana deu 50 mil. Uau! Deixa eu liberar uma palavra, pastorzão. É muita coisa. Você está ouvindo do Belo falar aqui, pastor de igreja que está aqui na live, apóstolo que eu estou vendo que está aqui na live. Preste bem atenção. Vocês vão presenciar o maior avivamento. Sempre depois de uma catástrofe, que Deus permite, vem uma avalanche de avivamento. O povo estava preso, tomando chicotada, comendo pepino e cebola. Aí veio. O caso da perseguição de Antioquia era Estevão. Olha o medo, vão fugir, vão matar a gente. E olha nós aqui hoje evangelizando por causa daqueles malucos que nem nome tinha. Era anônimo. O texto só diz assim que a mão do Senhor era com eles. Não tem nome de um. Da mesma forma, através das suas lives, tem pessoas sendo alcançadas. Os números que tu está falando aqui, isso é imprescindível. É inevitável que aconteça. Gente compartilhando com pessoas. Por exemplo, estou na live do Belo, mas estou vendo seguidores meus aqui. Já migraram, já a gente vai passar, e vice-versa. Vai passar a seguir e vice-versa. Isso vai aumentando, porque Deus não se restringe nem ao tempo, nem ao espaço, e nem à câmera desse smartphone. Até você que está entrando depois, eu estou falando com você agora, mas você ainda nem entrou, porque você vai assistir depois de postado. E assista rápido, porque é só 24 horas. Depois some. Deus vai tocar você da mesma forma, mesmo você assistindo a postagem dessa live. Porque Deus não está preso a esse tempo agora que nós estamos falando. Daqui 40 minutos, quando você entrar e começar a assistir, você vai ser tocado e vai se arrepiar do mesmo jeito, vai sentir a presença do mesmo jeito. É o poder do universo dos anônimos de Antioquia, a Antioquia de 2020. Todo mundo dentro de casa. E eu estava lendo outro texto, eu fiquei impactado. Jesus vai, expulsa o demônio do Gadareno e fala, olha, eu vou com você. Eu falei, não, vai para dentro de casa. Cura os teus, sara os teus. Ou seja, Deus tinha que fazer esse povo parar com essa coisa de carnaval, o diabo em cima do carro alegórico e Jesus lá embaixo sendo zombado. Os desigrejados aumentando assustadoramente, nego desigrejado, e ficou uma coisa desfreada, muito superficial. Você faz um apelo, quando vem, eu já tive essa estatística, Belo, aí você pergunta, quantos aqui já pertencem, ou a mãe é evangélica, ou o pai é, ou você era, ou seja, 80% dos que se convertem são desviados, 20% nunca teve uma decisão.
Tá difícil, antigamente você pregava para quem nunca ouviu falar sobre Jesus, hoje você prega para. Então, a internet tem feito isso, os shows têm feito isso, os cultos interativos têm feito isso. Então, agora, o cara está sendo obrigado a viver um evangelho que ele nunca viveu, depender do Senhor, porque agora, em casa, ele tem uma dificuldade para levantar dízimo e oferta. Vai ter que depender do Senhor, vai ter que voltar a orar. Pastor vai ter que voltar a ser marido, pai vai ter que voltar a ser pai. Deus está preparando esse tempo. Mas depois dessa prova virá um grande avivamento, porque todos estão sendo tocados através da live. Aqui na live agora tem gente que eu não sei nem se você já foi em alguma igreja. Mas de curioso, você passou, tinha uma live, você caiu aqui e você está aqui. Você está doidinho que eu faço um apelo para Jesus. Mas nem eu sei o que eu estou fazendo aqui, que eu estava passando também a live do Belo. É o mover de Antioquia que está acontecendo, cara. O mover dos anônimos. Deus está tomando a terra. Deus está colocando o trem nos trilhos, Belo. Eu não tenho como acreditar nessas coisas. A gente vai acreditar em quê? Eu tenho uma grande estratégia de Deus. Não, pode ser, mas eu acho que é funcional. Funcionou. Para muitos funcionaram, né? Foi o que eu falei. A questão e o pós, né? Amanhã terminou. E aí? Amanhã termina. Daqui a 5 dias termina. E aí? Será que a gente vai manter? Será que eu vou manter? Será que você vai manter? Ou a gente, de certa forma, está dominado por pelo ativismo, né? Elias, eu amo aquele texto de Elias quando ele desafia o povo, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel e tal, e divide o cordeiro, enfim. Aí chegou a hora de Elias clamar, e quando ele clama, o fogo desceu. Uau, pronto, terminou. É isso que você queria, Elias? É isso. Deus respondeu? Claro que respondeu. Deus provou que é o Deus de Israel? Provou. Então, pá, aí Elias vai pegar uma espada e vai matar 850 homens. Esse é o meu problema e o seu. Isso é o nosso problema. Em detrimento da resposta que Deus está dando para a gente se acha no direito de fazer aquilo que Ele não mandou. E aí aquilo vai cansar Elias de tal maneira, porque a resposta de Deus não me cansa. Mas o ativismo religioso, que é ir além daquilo que Deus quer que eu faça. Deus não mandou ele matar 800. Meu Deus! Qual era o trato? O Deus que respondeu com fogo. Deus respondeu, então pega as tuas coisas e vai embora, velho. Acabou. Não, ele vai fazer além. Ele vai pegar uma espada e vai matar 850 homens. Com a única força que ele tem, ele vai desperdiçar fazendo o que Deus não mandou. Quando termina aquilo ali, vem uma palavra de uma mulher que está a 1 dia de distância, que não foi olho no olho, e vai mandar um mensageiro dizer para ele, ó, amanhã, a mulher está a 1 dia de distância, a mensagem é por um mensageiro, e ela está dizendo que amanhã vai matar ele. Peraí, o cara que encarou esse desafio de Deus responder com fogo, não vai saber lidar com uma palavra? Claro que vai. Porém, essa palavra veio no momento em que nem força para lidar com a palavra ele tinha, porque ele gastou essa força com aquilo que Deus não lhe deu ordem para fazer. Gente, depois vocês pedem o nome da Bíblia que o Belo está lendo, que é diferente da nossa. Isso é bobo, diferente. Cara. Uau, E aí começa aquela crise toda na vida de Elias. Aí eu ouso em dizer, pode ter alguém que vai discordar, e aí a gente aplica uma dessas regrinhas aí que já foi dito. Nesse momento, Deus perdeu Elias. Tanto que perde, porque ele, logo depois, o texto diz que ele vai para uma cidade e ali ele abandona o moço. Ele abandona justamente aquele que desde o princípio do desafio está com ele. Então ele abandona aquele que está disposto a enfrentar na vida o que for necessário, só para manter o relacionamento. Ele vai abandonar. Quando ele abandona, ele entra no deserto. Ele não entrou no deserto porque abandonou. Ele já iria entrar. Porém, se ele não abandona antes, ele entraria com aquele que ele abandonou.
Então não adianta ele questionar o deserto porque ele está sozinho. Ele só está sozinho porque ele abandonou alguém. E aí ele vai andar nesse Meu Deus, deserto, meu. andou, 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 andou. Calma. Calma, que é muita Você é informação. bobo, cara. Que coisa Ele boa. anda, 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 anda. Deus perdeu Elias, pô. Ele anda, 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 anda. De repente um pé de zimbro. Não nasce em deserto, mas